Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu vou estar lendo com vocês os versículos 45, 46, 50 e 51. Mateus, capítulo 27, repetindo, versículos 45, 46, 50 e 51. Eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre o tema Sacerdócio Real dos Santos. E o texto assim nos informa, versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? E no versículo 50, nós temos a continuação do texto, nos informando que depois de ter bradado novamente em alta voz, ou seja, Jesus repetiu a mesma exclamação, Jesus entregou o Espírito. Versículo 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Dentro do nosso tema Sacerdócio Real dos Santos, precisamos primeiramente perguntar o que é o sacerdócio real dos santos. É o sacerdócio universal dos cristãos. É o livre acesso ao trono da graça de Deus. O livre acesso que o cristão, aquele que crê, tem ao trono da graça de Deus. O sacerdócio real dos santos é esse livre acesso que o cristão tem ao Santo dos Santos, ao trono da graça, à presença do Altíssimo. A morte de Jesus abriu acesso a Deus, a nós. Somos beneficiários da morte de Jesus. Temos livre acesso a Deus. Essa semana nós tratamos todos os dias, desde segunda até sábado, sobre oração. A cada dia nós colocamos um motivo. O versículo 51, ele vai nos informar que o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Pergunta. Porque tudo começa com Deus. Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus é quem nos procura. O desejo de Deus é se relacionar conosco, porque Deus é amor, a sua natureza é amor. Deus não deseja que venhamos a perecer, e então ele vem ao nosso encontro. Procura se relacionar conosco e nós precisamos responder positivamente a essa postura de Deus. E a oração é o meio que Deus usa para que nós também venhamos a responder positivamente ao seu convite a esse relacionamento. A oração é em o nome de Jesus. Jesus é o caminho para Deus. O Espírito Santo é quem nos orienta, o Espírito Santo é quem nos dá o discernimento, a sabedoria, e o Espírito Santo é quem nos informa. E o caminho é Jesus. O Espírito Santo é quem nos anima, o Espírito Santo é quem nos sustenta, o Espírito Santo é quem nos encoraja para que nós possamos orar. A vontade de orar não é própria de nós, é o Espírito Santo que promove isso em nós. O Espírito Santo é quem promove a vontade, esse desejo em cada um de nós para que, em o nome de Jesus, nós apresentemos a Deus, nós entremos na presença de Deus pela oração. A pergunta que eu faço a você hoje, isso é muito pessoal, você aí responde onde você está. Como está a sua vida de oração? Eu gostaria de dizer para você, entre com mais frequência na presença do Senhor. A oração, ela é uma prática para a saúde espiritual.
e, consequentemente, a saúde física e emocional também. Uma pessoa que ora constantemente tem uma melhor qualidade de vida, pois a oração nos fortalece, nos sustenta para que possamos continuar caminhando pela graça de Deus. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, nos versículos de 19 a 25, eu gostaria muito de ler isto. Esse texto, essa porção da palavra do Senhor, é uma chamada à perseverança. E o versículo 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. E no versículo 25 também encerra com orientação: não deixemos de reunir-nos como igreja, não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Eu gostaria de informar para você que toda e qualquer ação em nossas vidas deve ser precedida de oração. Isto é muito importante. Orar antes de fazer algo. Orar antes de decidir. Orar antes de escolher. Pratique essa instrução. Está em dúvida sobre decisões a serem tomadas? Ore. Está em dúvida sobre escolhas a serem feitas? Oração. O apóstolo Paulo nos orienta sobre a inspiração do Espírito Santo, quando ele escreveu à igreja em Colossos, aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: inspiração do Espírito Santo para escrever: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, as suas mentes. Eu explico. Após orar e pedir a direção do Senhor, se você sentir paz, você pode tomar a decisão que precisa. Você pode fazer a escolha que precisa. Caso você não sinta paz, é melhor não decidir, é melhor não escolher. Espere no Senhor. Amém? O apóstolo Pedro também nos ensina, e ele reproduz o que aprendeu. Ele escreve 2 cartas aos cristãos, a primeira e a segunda carta. E são palavras de encorajamento, palavras que os cristãos precisavam, pois atravessavam um momento muito difícil em suas vidas, estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo. O imperador exigia culto a si próprio, e os cristãos, por sua vez, diziam e afirmavam: Jesus Cristo é Senhor. Essa foi a primeira declaração de fé. Eles precisavam decidir, eles precisavam escolher sobre que atitude deveriam tomar. E a perseguição religiosa por parte do imperador era muito forte naquele momento. E a pena para os que não declaravam o imperador como Senhor em suas vidas era a morte. Que situação difícil, que decisão, que escolha devemos fazer num momento como esse? E a palavra do apóstolo Pedro foi 1 de Pedro 2, de 9 a 12. Eu vou resumir estes 4 versículos. Vocês são geração eleita. Essa palavra é para mim, é para você. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é testemunho. Antes vocês nem sequer eram povo, o que o apóstolo nos informa,
Mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês nem haviam recebido misericórdia, mas em Cristo Jesus vocês receberam misericórdia. Insisto a vocês, essa palavra é para nós. Essa palavra é muito atual. Como estrangeiros e peregrinos neste mundo, abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles acusam vocês de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém. Os cristãos na época fizeram uma escolha, tomaram uma decisão, declararam Jesus Cristo como Senhor em suas vidas. Essa palavra é para nós hoje. Essa palavra é muito atual. Faça a sua declaração de fé, faça a sua declaração a Deus, declare que Jesus Cristo é Senhor em sua vida. O apoio dos cristãos era a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que havia morrido, sim, mas havia ressuscitado. Mais de 500 pessoas o viram após a sua ressurreição. Jesus Cristo vivo está. Oração. Eu gostaria que você orasse para que Deus te fortalecesse. Eu gostaria que você orasse para que você pudesse ser uma bênção. Se você já é, amém. Onde você está, onde a vida acontece, onde você se relaciona com as pessoas. Que você seja de fato sal e luz. Que você seja um exemplo. Que você dê bom testemunho para os outros, para a glória de Deus. Eu gostaria de afirmar aqui para você algo muito importante. Deus sabe da sua vida. Deus sabe pelo que você está passando. Deus tudo vê. A expressão ver significa dizer que Deus é onisciente, é um dos atributos de Deus. É onisciência. A onisciência é a capacidade que Deus tem de tudo saber, tudo sentir, tudo ouvir, por ser um Deus presente. Portanto, cada um de nós pode e deve elevar suas orações a Deus em o nome de Jesus, com a certeza absoluta de que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos ouve e vem ao nosso socorro. E a oração precisa ser sempre o nome de Jesus. Por isso Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Aleluia. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Tenha uma boa semana. Deus os abençoe. A gente se vê. Se cuidem.